Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos iniciar mais uma conversa e vamos inicialmente nos preparar para ouvir as instruções que vamos receber da espiritualidade. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, pedir as bênçãos de Maria, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, as bênçãos do nosso Pai, que os espíritos iluminados conduzam toda essa nossa conversa para que nós possamos aproveitar ao máximo todos os recados recebidos, todas as mensagens recebidas. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma tarde de muita luz e muita paz. Bem, nós vamos agora, antes de começarmos a conversar sobre o nosso assunto, o nosso texto, nós vamos ouvir uma música que tem a ver com o texto, tem a ver com o assunto, e que é uma música muito linda e nos traz uma mensagem muito maravilhosa. Na voz de Padre Fábio de Mello, Todo Homem é Bom. Sim, todo homem é bom, todo humano é bom, toda face, olhar e matiz. Sim, todo homem é bom, sendo ele o que for, forte, fraco, tristonho, feliz. Todos os pobres, os livres, os nobres, os feios, os belos, os ricos também. Todos os desesperados, os esperançosos, os nécios, os sábios ou não. Todos por certo são bons, como é bom nosso Pai, que criou cada jeito de ser. Todo semblante é bom, todo instante é bom, quando a vida e quando a viver. Todo âmago é bom, toda essência tem dom de amar, ser reflexo de Deus. Mesmo que o mal ronde perto e nos faça um deserto, esse bem ficará e uma gota do céu cairá. Após ouvirmos essa linda música, nós vamos dar início à nossa conversação com o livro Boa Nova, que é o livro que nós estamos estudando esse mês, e a psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Humberto de Campos. E nós vamos falar do capítulo 7, A Luta contra o Mal. E nesse capítulo, nos traz um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Tadeu. E nesse diálogo, nós vamos conhecer um pouco das dificuldades que os discípulos tinham, como nós também temos as nossas dificuldades. Então, o texto começa assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Bem, esse fato realmente impressionava bastante os discípulos, e principalmente
a Tomé, perdão, a Tadeu. Então, Tadeu ficava impressionado com tudo isso, né? E existiam esses endemoniados, que eram os adversários, que são os demônios chamados, conhecidos como demônios da época, seriam os adversários do bem. E eles ficavam impressionados com a facilidade e o poder que Jesus tinha de expulsar esses endemoniados, né? Expulsar os demônios dessas criaturas. Na nossa linguagem atual, na nossa linguagem espírita, seriam os obsidiados, né? Onde seriam retirados aqueles espíritos ainda com uma trava ainda muito grande de falta de evolução, onde obsidia alguns encarnados. E nesse capítulo, em especial, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Tadeu, no caso Judas Tadeu, e que diante do diálogo que ele tinha com Jesus. Então, Jesus e alguns discípulos foram até Cesareia e foram fazer algo, e Tadeu ficou em casa. E trouxeram para ele uma mulher endemoniada. Então, essa mulher endemoniada, obsidiada, né, no caso, foi trazida para que o Tadeu curasse, expulsasse esses demônios dessa mulher. Mas por mais que ele se esforçasse, se dedicasse, ele não conseguiu fazer isso, né, como Jesus fazia. Ele não conseguiu. Então, só depois que Jesus chegou, foi que expulsou os demônios desta mulher. E a mulher se viu livre e curada. Então, Tadeu ficou assim, bem desapontado. Coitado, né? Não conseguiu de jeito nenhum, por mais que ele se esforçasse, não conseguiu. E aí veio na memória dele questionamentos, questões, né? Ele ficou questionando muito sobre isso e ele colocou duas questões. Então ele pensou: por que Jesus não passava para ele ou passava para todos os discípulos, né? Como retirar os demônios? Como livrar essas pessoas endemoniadas? Curando, libertando, certo? Extirpando esses adversários da lei, das causas divinas. Então, ele dizia, ele ficava no pensamento dele, caso eles soubessem fazer isso, como o mestre fazia, eles iriam ser bem mais úteis, né? Iriam ajudar a dissipar, a extirpar esses adversários das causas divinas. Outro questionamento que ele fez: se Jesus tinha tanto poder, sabia lidar com os endemoniados, expulsava todos os demônios, né? Tinha facilidade para isso, por que então não reunia todos esses da região, todos os endemoniados da região, e extirpava de uma vez só, né? Mandava todo mundo embora e assim livrava todos eles, deixando a causa divina correr em liberdade, ou seja, não seria atrapalhado por esses adversários do bem. Então, ele fazendo esses questionamentos, uma certa vez ele encontrou, né, com Jesus, ali naquele momento, depois que Jesus já estava mais tranquilo, e na intimidade ele conversou com Jesus, né, e trouxe para Jesus os questionamentos, as dúvidas que ele tinha.
e colocou essas duas questões para ele. Então, o mestre perguntou a ele: Tadeu, o que de mais precioso, né? O que é o maior objetivo da sua vida? E ele, inspirado, com inspiração divina, ele colocou que o que ele mais desejava era colocar no seu coração as leis divinas, botar Deus no seu coração, né? Colocar, se elevar à divindade. Então, Jesus disse assim: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Então, se o grande objetivo da vida dele era realmente se iluminar, era colocar Deus no seu coração, porque ele queria, em primeiro lugar, se fazer isso com o outro, certo? E Jesus continua, seria justo esqueceres as lutas próprias, das próprias necessidades neste sentido, se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, Jesus disse que todos nós somos irmãos no mesmo caminho. E aí, nesse momento, mas Senhor, Mestre, até mesmo esses espíritos malfazejos, adversários, são nossos irmãos? E Jesus responde com uma simples frase: toda a criação é de Deus. Toda a criação é de Deus. Então, muitas vezes, nós queremos edificar o reino de Deus em outras pessoas. E não conseguimos ainda edificar em nós mesmos. Às vezes, na menor turbulência que passamos, nos desequilibramos, nos entregamos aos vícios materiais, aos vícios morais, aos sentimentos negativos. E quando Deus diz que toda a criação é de Deus, nós podemos observar, quando oramos o Pai Nosso, estamos afirmando que somos todos filhos do mesmo Pai. Somos provenientes do mesmo Pai. Então, essa afirmativa que Jesus colocou, que toda a criação é de Deus, é porque todos nós somos provenientes do mesmo Pai. Então, o Pai nos criou a todos nós. Então, todos nós somos irmãos em espírito, né? Independente da atitude que seja, mas somos irmãos. Viemos do mesmo Pai. E um dia, Jesus continua, um dia, aqueles que vestem a túnica do mal envergarão para o bem. Então, quando Jesus fala, aqueles que vestem a túnica do mal. Então, túnica é uma vestimenta, é uma roupagem, é uma roupa. Então, não é essência. Então, eles vestem, eles não são maus. E nessa música que nós ouvimos anteriormente, nós podemos encaixá-la nessa frase de Jesus. Um dia, aqueles que vestem a túnica do mal envergarão o bem. Então, a túnica é apenas uma roupagem provisória. A essência é a essência divina. Todos nós somos filhos do Pai divino. Então, a nossa essência é divina. Por vezes, essa essência fica esquecida. Fica lá, guardada, lá no fundo e esquecida. Mas, um dia, essa essência vai brotar. Então, todos nós vamos, um dia, nos regenerar
completamente. O tempo, aí cada um vai ter seu tempo. Essa é a diferença. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos no mesmo caminho, como Jesus diz. A diferença é só o tempo que levamos para construir esse caminho. E Jesus nos diz, né, nas suas passagens, que nenhum espírito se perde, nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Então, todos nós vamos caminhar para a redenção. Vai depender, a única diferença vai ser o tempo. Vai ser o tempo de cada um abrir os seus olhos espirituais para que realmente essa redenção aconteça. E Jesus, então, pergunta a Tadeu: e Tadeu, você duvida disso? O discípulo do Evangelho não combate seu irmão. Deus não combate os seus filhos. O discípulo combate a ignorância. Às vezes, o que acontece é a ignorância. A ignorância, às vezes, faz irmos por um caminho que não é o melhor caminho, que não é o caminho do bem. Então, essa ignorância é que deve ser combatida. Tadeu, ainda cheio de dúvidas, cheio de elucubrações, né? Ele diz: bem, mas você, o senhor, o mestre, acha justo, não acha justo, que podemos convocar todos os gênios do malfazejos para que se convertam à verdade dos céus, né? Ele ainda fica, porque no pensamento dele, ele achava que seria algo muito melhor, onde todos aqueles que serviam, caminhavam com Jesus, não iriam ter empecilho desde quando os gênios do malfazejo fossem extirpados. E Jesus, então, questiona para ele: e por que, Tadeu, Deus não fez isto? Né? Por que Deus não procedeu assim, não procedeu desta maneira? Se Deus é nosso Pai, se Deus é divindade, se Deus sabe de todas as coisas, por que ele não procede assim? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Então, o bom combate é o combate que o homem novo trava contra o homem velho, na tentativa de não cometer os erros do passado. Então, aquele homem novo, o homem que conhece a boa nova, vai trabalhar, vai se esforçar para combater o homem velho, aquele homem cheio de vícios, aquele homem cheio de, vamos dizer assim, de ignorância, né? Então, esse homem novo é que vai combater esse homem velho. Cada homem novo não é combater o outro homem, mas o próprio homem, ou seja, aquele homem velho que está dentro de si, que vai ter que se renovar, vai ter que se recriar, né? Mas aí Jesus diz assim: mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelam na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, que em todas as latitudes da vida. Então, Deus nos deu livre-arbítrio, e nós temos esse livre-arbítrio, ele nos deixa fazer as nossas escolhas. Muitas vezes nós temos ajuda espiritual, instrução espiritual, mas às vezes nós não a seguimos, né? Então, aí é o livre-arbítrio. Cada um é responsável
pelo seu caminho, pela sua conduta, por sua transformação. Então, Jesus nos diz que é indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Não ouvides o teu próprio trabalho. Então, o grande trabalho que nós temos é o nosso próprio trabalho. Então, às vezes, nós não podemos nos esquecer da nossa edificação, do que nós temos que fazer para nos edificar, em função de querer combater o outro. E Jesus continua nos dizendo o seguinte: e além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai. Então, nós vamos ser sempre responsáveis pela nossa salvação, pelo nosso mundo íntimo. Cada um de nós vai ter essa responsabilidade de estabelecer o bom combate, ou combater o homem novo, combater o homem velho que existe ainda dentro de si. Então, essa salvação não é milagre, não é varinha de condão, mas sim um trabalho e um esforço contínuo de nós mesmos. Aceita a luta sempre que fores julgados digno dela e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Então, Jesus nos diz que o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. Então, às vezes, nós estamos numa situação e vem um imprevisto, né? Então, é o adversário. O adversário é aquele que é o inimigo do bem. Então, esse adversário, às vezes, vem sem convite. Então, nós não devemos nos furtar a enfrentar o trabalho, porque se ele apareceu para nós, é porque Deus nos acha dignos desse trabalho. Então, Deus nos julga dignos do trabalho. E aí nós não podemos, como Jesus nos diz, não ouvide ao trabalho, à própria edificação. Porque quando às vezes vem uma adversidade e nós enfrentamos e trabalhamos para combatê-la, transformando-a no bem, nós não estamos fazendo nada pelo outro, mas sim por nós próprios, pela nossa edificação, porque nós estamos tentando nos superar. Ouvindo tudo isso de Jesus, ele diz: bem, Senhor, suas palavras são muito sábias, são sempre sábias, me engrandece bastante, mas o que é que eu faço para afastar as entidades da sombra? E aí Jesus, calmamente, tranquilo, ele diz: voltamos ao início da nossa explicação. Pois para isto necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Que o grande objetivo da vida dele era construir o reino de Deus no seu coração. Então, ele teve essa inspiração maravilhosa de dar essa resposta, e Jesus volta agora, mas mesmo assim, ele ainda, como todos nós, né, somos vacilantes, somos permissivos, e às vezes a gente vacila na fé, na boa vontade, Tadeu também vacilou. Ele vacilou e ele tornou a perguntar a Jesus, e Jesus reforçou
o que ele tinha, a afirmação que ele tinha dado, a resposta que ele tinha dado anteriormente, quando Jesus perguntou qual era o principal objetivo da vida dele. Então, podemos também transformar essa pergunta para nós próprios. Qual é o grande objetivo da nossa vida? Jesus pode nos perguntar isso. E nós podemos dar a mesma resposta que Tadeu deu. Agora é preciso nós trabalharmos para realmente edificar esse reino divino em nossos corações. Aí Jesus diz que só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina dispensando os longos discursos. Então, não adianta muito discurso, palavras bonitas, mas sim o que está dentro de nós. A gente sentir realmente a presença divina, tornar Jesus o nosso amigo, o nosso companheiro de todas as horas, de todos os minutos. Ele diz assim: trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Jesus cuida de todos nós. Perdão, que Deus cuida de todos nós. Então, quando Jesus dá toda essa explicação a Tadeu, ele ainda reforça que ele vá e ele trabalhe sem cessar. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos nós. Então, nós vamos fazer a nossa parte, amar o nosso próximo, são as explicações e os ensinamentos de Jesus, e confiar que Deus cuida de todos nós. Ou seja, estamos sempre com a presença divina em nós. Então, vamos fazer a nossa parte, nos esforçar o máximo que pudermos e confiar na divina providência. Então, edificar o reino de Deus dentro de si, trabalhar para isso. Então, esse diálogo de Tadeu com Jesus, esses ensinamentos maravilhosos que ouvimos aqui, serve também para nós. É como se nós estivéssemos dialogando com Jesus e Jesus dando essas instruções também para nós. Então, não há fórmula para a oração, mas sim o que está no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso âmago. Então, o que é que pode estar no nosso íntimo? O que tem que estar no nosso íntimo? O amor, imenso amor. O amor de Deus, o amor do Cristo. E com amor, nós vamos vencendo e vamos superando as nossas dificuldades. E vemos que, desde a época dos discípulos, eles, como homens, também enfrentavam dificuldades. Mas nós temos Deus em nosso caminho, a luz divina, e temos o nosso Mestre para nos trazer a boa nova, que nos trouxe a boa nova, e que essa boa nova seja o nosso farol para podermos nos iluminar o outro, porque sem amor nós não nos iluminamos e não conseguimos iluminar ao outro também. Que assim seja, que essa mensagem maravilhosa, esse diálogo maravilhoso de Jesus com Tadeu, nos abra a nossa mente para que também cada um de nós possamos trabalhar e fazer a nossa edificação.
Que Jesus nos abençoe e nos dê muita luz e muita paz. E assim vamos passar para o nosso momento de atendimento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, nos conectar com o nosso Pai Divino, pedir o auxílio dos nossos anjos guardiões, dos espíritos benevolentes, benfeitores, dos nossos mentores. E ficar um pouco em silêncio, observando a nossa respiração, para nos preparar para o passe. Essa energia divina, essas bênçãos que são derramadas do alto sobre todos nós. Neste momento, sintamos essa vibração, esses fluidos benéficos, essa energia cósmica universal sendo derramada no nosso coronário e sendo distribuído por todos os pontos de energia, nos energizando, nos iluminando. E fiquemos um pouco em silêncio, em oração, recebendo essa luz divina. Sentindo essa energia percorrer todos os pontos de energia do nosso corpo, todos os pontos chakras, energizando, fortalecendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Nos fortalecendo, nos equilibrando, para que possamos enfrentar e vencer sempre, fortalecidos por essa luz e por essa energia divina. E assim, agradecemos a espiritualidade que nos deu todo o apoio, que nos trouxe todo esse benefício energético, todos esses fluidos benéficos, agradecendo ao Pai a permissão de recebermos esses fluidos divinos. Encerramos dizendo
Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê dias brilhantes, maravilhosos, luminosos, sempre. Que assim seja. Que Deus fique com todos. Agradeço de coração. Muita paz.